E teias feitas. O primeiro Ideias Feitas da semana, tema escolhido pelo Alberto Gonçalves, a rejeição pelo Parlamento Nacional do reconhecimento de Edmundo González como vencedor das eleições venezuelanas. O título, em forma de pergunta: Venezuela, de que lado estão PS, PSD e CDS? Alberto, boa tarde. Olá, boa tarde, Miguel. Pois, na sexta-feira aconteceu no Parlamento uma proposta da Iniciativa Liberal para reconhecer o Edmundo González, que foi candidato da oposição, que nós imaginámos democrática, pelo menos mais democrática do que os senhores que ocupam o atual regime, para reconhecer o senhor Edmundo González, dizia eu, como presidente eleito da Venezuela. Ora bem, toda a gente sabe, quem não sabe pode verificar que as eleições na Venezuela foram presidenciais, foram uma fraude, e que o Sr. Edmundo González foi reconhecido como presidente legítimo pelo governo, pela administração norte-americana, foi reconhecido como o presidente eleito pelo Parlamento Europeu. Portanto, não é apenas uma questão de opinião, uma matéria de opinião, é mais ou menos factual de todo que as eleições foram fraudulentas e que o verdadeiro vencedor dessas eleições, que devia ser presidente da Venezuela hoje, é o Sr. Edmundo González. Não o é porque o regime venezuelano, o regime do Sr. Maduro, aquele regime chavista, bolivariano, o que se quiser chamar, é o que é, e não permitiu que houvesse a substituição natural, que seria natural em democracias, e que não é natural em regimes ditatoriais. Portanto, o Sr. Maduro desatou a prender dissidentes e obrigou o Sr. Edmundo González, até, o senhor que já tem uma provecta idade, a seguir para o exílio. Portanto, face a essa proposta da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal no nosso Parlamento votou naturalmente a favor, o Chega votou naturalmente a favor, estou a falar do reconhecimento do Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, o CDS absteve-se, que é uma posição curiosa, sinal que o assunto não lhe interessa muito, pronto, ok, é uma perspectiva que se pode admitir, e depois, mais à esquerda, do outro lado do espectro, os partidos comunistas ou aparentados, os partidos de influência totalitária nas suas ideologias, como o Bloco de Esquerda, o PCP, até o LIVRE, votaram contra. Só que no centro político, ou no centrão, como muitos chamam, o PSD e o PS também votaram contra. Ou seja, que o PS não reconheça o Sr. Edmundo González como presidente eleito da Venezuela não é particularmente surpreendente, dado a deriva de esquerda que o PS tem seguido nos últimos anos, e mais agora, também, o que faz sentido com Pedro Nuno Santos. Quer dizer, já não é muito fácil já distinguir ideologicamente o PS da extrema esquerda hoje em dia. A mim surpreendeu-me, sobretudo, a posição do PSD. Ainda mais porque o PSD, ao que me pareceu no mesmo dia, fez uma proposta no Parlamento, que aliás foi aprovada por quase unanimidade, com exceção do PCP, que votou contra, uma proposta para não reconhecer o Sr. Maduro como presidente eleito da Venezuela. Isto parece uma atenuante do PSD, ou seja, o PSD não admite que o presidente eleito seja o Sr. González, mas também não admite que seja o Sr. Maduro. Isto, dizia eu que parece uma atenuante, mas parece mais uma agravante, parece uma tentativa de emendar a mão. Não se percebe bem de quê nem porquê. A verdade é que, ao não reconhecer a legitimidade de uma eleição, ou melhor, a legitimidade de uma eleição não, o caráter fraudulento de uma eleição e a legitimidade do Sr. González em ser o presidente da Venezuela, a partir daí qualquer outra opção que o PSD possa tomar, e pode fazer as propostas e os votos e as aprovações e reprovações que quiser no Parlamento, que não vai esconder o principal. E o principal é que o PSD discorda da grande maioria do Ocidente no que toca à Venezuela. Acha que um regime como o do Sr. Maduro, por muito que acho que o Sr. Maduro também não tenha sido eleito legitimamente e tal, mas acaba por reconhecer de alguma forma enviesada, e que não percebo a necessidade desse viés, acaba por reconhecer que o Sr. Maduro merece estar no poder na Venezuela de alguma forma, embora também, lá está, não o reconheça como presidente. Não sei se o PSD acha que a Venezuela é um país que não deve ter presidente todo. É uma hipótese que se põe. Outra hipótese que se põe, que eu já vi por aí escrito, é o facto de o governo tem que ter cuidado, tem que ter um particular cuidado para não hostilizar, não fazer com que o governo venezuelano hostilize os portugueses e os descendentes portugueses que vivem na Venezuela. Ora bem, os portugueses e os descendentes portugueses que vivem na Venezuela, suponho eu,
que sofrem aquilo que o povo venezuelano em geral sofre. Portanto, mais hostilizados que o que já são, será um bocadinho difícil, só se houvesse um pogrom para os erradicar de um dia para o outro. Mas fora isso, quer dizer, a miséria, a fome, a desgraça em que vive aquela gente em geral, a grande maioria daquelas pessoas, já está em curso e não seria a posição do nosso governo que iria alterar isso. Por outro lado, também não, o facto do PSD também apresentar a tal proposta, que foi aprovada por quase toda a gente, a não reconhecer a eleição do Sr. Maduro, também já hostilizaria suficientemente, já faria o governo voltar-se, o governo venezuelano, bem entendido, voltar-se contra a comunidade portuguesa. Portanto, não se percebe nada disto, não se percebe qual é exatamente o que é que o PSD, pelo menos a bancada parlamentar do PSD, pensa sobre a Venezuela. Nós sabemos que no Parlamento Europeu os eurodeputados do PSD tiveram uma votação clara. E declararam e concordaram que a eleição foi fraudulenta, sim, e que o Sr. Edmundo González devia ser o presidente da Venezuela e era pelo menos o presidente eleito da Venezuela. Aqui em Portugal não se percebe muito bem o que é que aqueles senhores, aquelas largas dezenas de senhores, com exceção de 3, devo dizer que também houve 3 socialistas que divergiram da posição oficial do partido, 3 sociais-democratas, que também o fizeram, mas com essas 6 exceções, não sei o que é que os outros deputados, e em particular os deputados do PSD, lá está que o PS já não surpreende muito, o que é que o PSD pensa sobre um regime tão medonho, tão evitável, porque é mesmo o tipo de regimes que devemos evitar, quanto o venezuelano. Aparentemente não pensa grande coisa, ou pensa coisas muito confusas e que para quem está de fora é sinceramente difícil perceber. Agora, eu gostava que, até porque das últimas eleições eu votei no PSD, não com especial entusiasmo, mas votei pelo menos a achar que seria um partido, como foi ao longo da sua história, um partido que se opôs sempre, não me lembro de grandes exceções, opôs-se com a clareza mais ou menos necessária às ditaduras. E se há ditadura no mundo hoje, há várias, há muitas infelizmente, mas uma delas é de certeza a da Venezuela. É uma ditadura particularmente violenta, particularmente sanguinária, particularmente atroz. Também há poucas que não o sejam, não é? E gostaria que o PSD nestas matérias fosse mais claro. O PSD foi tudo menos claro nestas questões. Que o PS não tenha sido, este PS sobretudo, este PS que hoje até tem vergonha de 25 de novembro, também, isso aí já não surpreende nada. O PSD, repito, insisto, surpreendeu. E por isso esta crónica do Alberto Gonçalves com este título: Venezuela, de que lado estão PS, PSD e CDS? Alberto, até amanhã. Até amanhã, Miguel. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.